Dói um tapinha, não dói. Lembram disso? Pois é, gente. Se ouvia muito nisso. Era uma música do funk, né? No caso do Ciro Gomes, né, o tapinha repercute bastante ainda, né? Tá repercutindo bastante. Muita gente falou sobre o episódio, né? Achei muito interessante, isoladamente, eu estou falando isto, a análise feita pelo Reinaldo Azevedo. Eu posso discordar de N coisas do Reinaldo Azevedo, acho que, aliás, o Reinaldo Azevedo é até pedante. Mas o que ele falou do Ciro, ele falou corretamente. Então, eu não vou aqui, quando ele fala corretamente, eu vou dizer que não falou. Ele foi muito feliz, eu acho que é nessa linha mesmo de raciocínio, o Ciro é uma vítima da situação. O Ciro foi inoportunado por um sujeito que quis tirar 30 segundos de fama e tirou. Tá aí no noticiário, né? Conseguiu aparecer. Né? Não tem conteúdo nenhum, tem que aparecer dessa forma, né? Enfim. E ele então fala sobre o episódio. Eu vou reproduzir aqui o áudio, tá? Lá do canal do Trocando em Miúdos, tá? Do meu querido amigo Bruno Marques, tá? Eu acredito que seja esse áudio do Ciro para uma rádio local lá do Ceará. Vamos ver o que o Ciro fala a respeito. Não gosto de levar desaforo para casa, para não parecer que eu sou um homem Não, fino. claro. Eu não tomo iniciativa, eu sou da paz, mas eu vou morrer, não é agora não, eu sempre fui assim. Eu não acho razoável, justo uma pessoa decente ser agredida, ser insultada de graça e não reagir. Eu fico pensando, se eu não reagir, eu estou aceitando uma aberração dessa. Aí eu reajo na proporção. Se você não reagir, aí dá margem para quem quiser chegar e aí vira bagunça. Isso está acontecendo, essa esculhambação no Brasil, por conta dos políticos não se dar ao respeito e da mídia dar luz para esse tipo de coisa. Que aí, no fim, o filho da gaita lá que fez a O provocação, filho da gaita é bom. tal, que chama a gente séria de ladrão, misturando alho com bugalho, e provavelmente vota num ladrão, percebe? Isso aqui é de lascar. Vamos aceitar isso por quê? Então, quem quiser aceitar, aceite. Eu sou um cidadão particular, cioso dos meus direitos, das minhas obrigações, olho para trás, não tenho uma mancha na minha vida. Você imagina o cara ser prefeito? Bom, aí tá aí uma posição do Ciro, tá? Isso é um áudio que tá em shorts, né? Então, claro, os shorts a gente tem ali 1 minuto no máximo, né, de duração. Mas é bem esclarecedor, né? A posição do Ciro é essa, né? Ele tava lá quieto na dele, e o cara foi lá e provocou ele com uma piada sem graça. Aí, segundo o indivíduo, que o Ciro tinha que reagir era com dar uma gargalhada para ele, que não sei o quê. Sujeito completamente imbecil, né? Um identitário daqueles raiz mesmo, né? Sujeito que é 30 segundos de fama. É isso que vai ser da sua vida, né? Depois recorta o jornal aí, né? Imprime as matérias e guarda para um dia dizer, olha, o dia eu tive no jornal, sabe? Sujeito sem relevância nenhuma, com todo o respeito, né? Que me der, que eu devo para com ele, embora ele não se dê o respeito, mas enfim, né? O que eu vejo é isso, né, gente? A reação do Ciro foi uma reação. Evidentemente que a reação do Ciro não é a melhor. A agressão não é a melhor. Eu acho que a violência nunca é o caminho para as coisas, né? Estou falando em termos cognitivos, pensando tal. Agora, a gente também tem no sangue da gente, no sangue da gente ferve. Eu também sou sanguíneo. Então, eu não vou julgar uma outra pessoa que é sanguínea como o, o Ciro. O Ciro é sanguíneo, até pela cultura dele, né, nordestina e tudo mais, né? Nem vou dar atenção para esse sujeito que foi lá e provocou o Ciro, porque não merece, não merece. Não dá nem para dar ibope para um cara desse. O Ciro tá aí, né, gente? Na dele, no canto dele, vai lá, ele pode ir aonde ele quiser, ele não deve para ninguém, né? E se tem algum problema financeiro, quem não os tem também no Brasil, todos nós temos, não, o Ciro também não é tão diferente da gente. E vida que segue, gente, vida que segue. Sabe? É isso aí. Gostei da fala do Ciro, acho que o Ciro falou o que ele tinha que falar, sabe? Eu me lembrei outras ocasiões em que o Ciro foi provocado, também numa feira dessas agricultura aí, também ele foi provocado por bolsonarista aí durante o período da eleição, e o Ciro não leva desaforo para casa, o Ciro é assim, é o jeito dele,
E as pessoas sabem disso. Então, quem provoca é porque quer criar confusão. E quem quer criar confusão tá fazendo, tá atacando a outra pessoa. Essa que é a verdade. É o que eu digo. Se você vai botar, tem um leão, tu tá ali, tu bota a mão na boca do leão, ele vai querer que não vai comer a tua mão porque ele come só filé mignon. Isso é ridículo, né, meu? Esse é um sujeito que tem que não tem que se enxergar, né? Totalmente identitário, um sujeito vazio que não tem o que fazer da vida, quis tirar os seus 30 segundos de fama, conseguiu, tá, beleza, tal, e é isso, gente. Vida que segue. Eu coloquei lá no vídeo anterior a esse, eu digo, e repito, o melhor caminho, no plano ideal, seria outro encaminhamento. Mas há um contexto, é um contexto de que o Ciro foi lá, num evento público, ele tem direito de ir como qualquer outro cidadão, e foi provocado por um cara que chamou ele de ladrão, chama todo mundo de ladrão e vota no ladrão, de repente. Porque muitos bolsonaristas são assim. Aqui no canal eu recebo, de vez em quando, esse tipo de comentário. Aqui todo mundo é corrupto, menos o Bolsonaro. Menos o Bolsonaro. E se o Bolsonaro é corrupto, mas eu gosto mesmo assim. Aí todo mundo é corrupto. Aí tu pergunta pro Ananá o que é corrupção, o Ananá não sabe te dizer o que é corrupção. Esse é o desnível. E o Ciro tem razão. A classe política tem que se impor. E como é que ela se impõe? Ela se impõe se colocando, se mostrando e não aceitando esse tipo de coisa. E a sociedade tem que acabar com essa ilusão de que nós vamos ter a política se transformando por ela mesma e que ela vai pensar, que o político vai pensar no povo. O político só vai pensar no povo se pensar no povo vai ser vantajoso para ele no sentido político, no sentido do ganho. Então, o político ele tem que ser cobrado. E a transformação da política brasileira só se dará com a conscientização do eleitor. Enquanto o eleitor terceirizar a sua responsabilidade, enquanto o eleitor falar que só tem ladrão e votar em ladrões e não votar em projetos, está nisso aí, está nessa patifaria. É culpa também do eleitor essa situação. Talvez menos diretamente do eleitor, mas ele tem parte desse processo e nós temos que assumir as nossas culpas, as nossas responsabilidades. Sabe, quem não assume a sua responsabilidade, quem acha que é errado, né, que é feio assumir que errou, para mim, no mínimo, uma pessoa burra. Porque todos nós erramos. E faz parte do processo da vida. Nós estamos aqui para aprender e a evoluir. E a gente só vai melhorar a classe política brasileira quando a sociedade brasileira começar a votar corretamente e quando a sociedade brasileira começar a pressionar a classe política. Quando ela entender que é dela que emana o poder e não da classe política. Só que as pessoas acham que o poder emana do político. Não. A própria Constituição, a nossa Carta Magna já diz que o poder emana do povo. O princípio de uma república é o poder que emana do povo. O povo é que desconhece seu poder e, né, deixa as coisas acontecerem como estão aí. Lamentavelmente. Mas bola para frente. Gostei da fala do Ciro e é isso aí. O Ciro é assim, é autêntico, é o jeito dele. E ponto final. Se ele fosse lá e desse um tapa involuntariamente na pessoa, ok, aí é um babaca. Agora se ele tá quieto e for lá provocar, peraí. Nesse caso, a vítima não é o cara que levou o tapa. A vítima é o Ciro, que está sendo exposto por um sujeito medíocre que quer 30 segundos de fama, fazendo uma arapuca para pegar o Ciro para ter likes e visualizações. E aí ter gente comentando sobre isso. Essa é a situação. E nessa perspectiva que eu acho que quando o Reinaldo Azevedo fala assim também, tem essa mesma linha de pensamento que a minha, eu concordo com ele. Vou dizer o quê? Eu concordo com ele nisso, mas eu não concordo com o Reinaldo Azevedo em uns zilhões de coisas. Deixar bem claro, nesse caso específico do Ciro, o Reinaldo foi sim muito honesto e a gente tem que dizer. Goste dele ou não, a gente tem que dizer. É a mesma coisa. É como um comentarista de futebol que em Porto Alegre disse uma vez. Ele é colorado, o Guerrinha, e ele, Adroaldo Guerra Filho, né? Guerrinha,
ele é colorado e ele comenta os jogos do Grêmio. E aí ele disse um dia: eu vejo o jogo de futebol, depende se vai ser Grêmio ou Inter, eu vejo o jogo de futebol. Então, dependendo de a gente gostar ou não do Reinaldo, não precisamos gostar do Reinaldo, mas podemos se admitir que quando o Reinaldo tem um posicionamento justo, a gente tem que dizer, ele teve um posicionamento justo. Só para esclarecer a todos. É isso, gente.